Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acessar o Google, tá? Vamos só desligar o Burp aqui, só para a gente conseguir acessar. Beleza. Cara, o que a gente pode fazer aqui? Digamos que a gente quer encontrar o Information Disclosure, sei lá, de endereços, né? A gente pode utilizar o Google para procurar isso. Só que se eu procurar só endereço, ele vai te dar uma definição, vai te dar umas paradas muito aleatórias. Só que no Google a gente tem o que a gente chama de Google Hacking ou de Google Docs, tá? Que são algumas funções do Google, alguns parâmetros do Google que melhoram a sua pesquisa. Então, a gente fazendo isso, a gente consegue melhorar o que a gente vai ter no final. Então, por exemplo, eu posso utilizar o Google para procurar arquivos .txt que estejam indexados e tenham endereço neles, tá? E se vocês estão um pouco confuso do que pode ser isso, vocês simplesmente podem acessar esse cara aqui, ó, exploitdb, Google Hacking. Esse GHDB aqui vai te dar alguns parâmetros do que a gente vai pesquisar lá. Então, beleza, isso daqui é só para dar um norte para vocês. Então, vamos lá. Eu já dei um exemplo aqui que a gente pode pesquisar endereços por TXT, né? Então, a gente vai colocar aqui file type, tá? File type, o que ele faz? File type, ele simplesmente procura por um tipo de arquivo. Então, se eu colocar TXT aqui, ele só vai me trazer arquivos.txt. Então, quando eu fiz isso daqui, ó, eu já consegui dessa página, olha aqui, no robots.txt eu já peguei o administrador assim, de cara. Não precisei nem passar um DIB, um GoBuster, nada. Eu já tenho a barra administrator aqui, que eu já sei que é um path desse site, né? Se eu copiar e colar aqui, ele já deve cair no administration do site, tá? Então, isso daqui já entrega muita coisa também. A gente procurando robots.txt, tá? Já é uma coisa muito interessante. Ah, Pedro, se eu quisesse procurar só robots.txt, a gente poderia colocar aqui em URL, que significa na URL, procure por robots.txt, tá? Então, tudo que for robots.txt no final, ele vai trazer pra gente, né? Ou não. Pera, só tem que colocar o file type aqui. File type que eu tinha tirado. Senão ele vai trazer qualquer coisa aleatória. TXT. Pronto. Aí agora ele tem o robots.txt de tudo que tu quiser aí, tá? Agora esquece o robots.txt, tá? Vamos procurar endereços, né? Porque endereço também pode ser information disclosure, certo? Por quê? Porque tá entregando o endereço de alguma pessoa. Então a gente pode colocar aqui em text, tá? Então no texto que está indexado pelo Google, procure por endereço. Eu vou colocar endereço aqui, vou ver se ele acha alguma coisa. Olha só, é um arquivo .txt que ele achou, ou não. Já é um falso positivo aqui. Vamos ver esse daqui. É um arquivo TXT? É um arquivo TXT, que, por favor, editor que vai deixar isso publicado, borre isso daqui. Mas, ó, e-mail, telefone, CEP, endereço, cidade, tá tudo aqui, tá? Então, se essa empresa aqui tiver algum serviço de bug bounty rodando, manda pros caras lá, tá? E me dá metade. Vamos digitar um negócio aqui. Olha só, tenha vazado em arquivo TXT que tá público no site. Eu não vou nem abrir não, tá? Mas, velho, o usuário, xananã, senha, xananã. Tá aqui a senha dos caras, ó. Geraldo teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa senhora, cara. É difícil, cara. Então, é isso que eu tô falando. A falha de information disclosure é muito de boa. Muito de boa. Agora, falta a gente conseguir direcionar isso certo. Então, por exemplo, eu tô fazendo um teste no Facebook, então eu vou tentar. Eu tô colocando um caso hipotético, é claro que os caras não vão dar um mole desse, se derem, tem que apanhar de cinto. Mano, eu vou procurar, sei lá, o banco de dados do Google, a senha do banco de dados do Google, tá? O que a gente pode fazer também, que é interessantíssimo, eu queria até discutir mais isso daqui com vocês, mas eu já vou pular para essa parte aqui. Eu vou manter o in-text, tá? E na URL eu vou colocar https://trello.com. Cara, aqui é uma problemática muito grande, tá? Ah, isso daqui eu não vou abrir, vou deixar isso aqui quieto. É difícil, velho. É difícil tu não abrir alguma coisa aqui. Então abram aí na casa de vocês, porque se eu tiver que abrir isso daqui, o cara vai ter que ficar borrando o vídeo inteiro, não vai ficar legal na hora da edição. Mas, por exemplo,
o Trello, ele tem uma parada. Eu vou procurar outra coisa aqui, não ser senha, tá? Eu vou procurar ah, imagem, tá? Olha só. O problema do Trello é que o Trello, se você deixar ele como público, qualquer pessoa consegue visualizar o Trello, tá? Então, quando eu procurei imagem, ele tem alguma coisa aqui escrita em imagem que ele conseguiu pegar para mim, porque tá indexado no Google, tá? Então tem gente que larga senha de cartão de crédito, senha de e-mail, deixa o próprio e-mail ali, tá? E isso é um problema muito grande, porque, por exemplo, digamos aqui que eu. Cara, eu acho que não vai ter, mas vamos ver se tem alguma coisa. Ó, tá vendo? Opa, esqueci de tirar ali, ó. Em URL, https trello.com. Não tem nada. Por quê? Porque não tem nenhum card do Trello que tenha a palavra Debug Hunter público, tá? Se tiver, tá privado. O Anderson fez o trabalho dele, se ele estiver usando o Trello, ele fez o trabalho dele de deixar privado. Então, uma dica para vocês também, quando vocês estiverem utilizando o Trello aí na empresa de vocês, deixe essa parada privada e compartilha com os e-mails específicos que vocês precisam, porque se vocês deixarem público, qualquer um vai conseguir ler, tá? Ah, mas ninguém vai ter o URL, mas o Google indexa. Você acabou de ver que o Google indexa, então aí que mora o perigo de deixar o Trello público, beleza? Então, beleza. O que que a gente pode fazer com o Trello aqui? Dá umas ideias aqui de que a gente pode fazer com o Trello. A gente pode fazer isso. Digamos que eu estivesse fazendo o bug bounty para o Debug Hunter e eu queria saber se o Debug Hunter tinha alguma coisa é, no Trello, né? Eu posso procurar aqui. Eu acho que vai dar falso positivo, né? Mas eu poderia procurar, por exemplo, poderia procurar por Facebook, tá? Poderia colocar aqui em text também banco de dados, DB, né? Para ver se alguém colocou o banco de dados do Google ali, perdão, do Facebook ali, num Trello que está público para a galera, tá? Então essa daqui é uma das ideias que a gente pode aderir. No Ruiz, tá? É ru.is, ele também entrega algumas informações de information disclosure, tá? Você não vai reportar isso aqui, por exemplo, eu entrei no Ruiz, tem teu endereço lá. Isso tu não vai reportar, mas você pode utilizar o Ruiz justamente para poder procurar pelos endereços. Então, tá? Fazer o cruzamento dos dados. Então vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, que é um exemplo clássico do Ruiz, ó, tá no nome da cantora, em algum lugar aqui tem o endereço dela. Ele só não quis mostrar agora. Mas se a gente for nesse cara aqui, ó, ruiz.registro.br, tem o documento. Ah, perdão, é só no .com que mostra a informação do endereço, tá? Se a gente voltar aqui, deixa eu ver um que tinha até um tempo atrás, eu informei para a pessoa. Ó, o pessoal do Técnicas de Invasão, que inclusive são nossos amigos aqui, eles tinham um escritório em Santa Catarina, não, Florianópolis, e tava aqui o endereço cadastrado no .com. Então tem uma galera que dá o vacilo de deixar esse information disclosure aqui, tá? Então poderia simplesmente ir lá no prédio das pessoas e fazer o que eu quisesse lá. Então isso daqui é uma falha de information disclosure. Te leva a um bounty? Não, mas pode ser uma informação que você consiga cruzar lá na frente para conseguir outro tipo de bounty, tá? Então, por exemplo, aqui poderia estar um e-mail, tá @gmail.com, mas poderia estar um e-mail de um outro domínio. E nesse domínio você consegue descobrir que tem uma integração com outro site. Tá, então são infinitas possibilidades. Vamos voltar aqui um pouco aqui no Google, que tem uma parada interessante aqui também, que eu só errei a ordem aqui. Em text, a gente pode colocar aqui senha, tá? Vamos deixar senha mesmo. File type. Isso daqui é assustador, cara. File type. A gente vai colocar backup. Bom, ó. Isso daqui é falha de information disclosure. Por quê? O somar meteorologia deu mole, largou um arquivo .backup que tem a configuração do banco de dados, entendeu? Isso daqui também é uma falha de information disclosure. Então, se eu estivesse fazendo um bounty para o somar meteorologia, eu já tinha, pimba, já tinha pego uma informação, uma vulnerabilidade de information disclosure aqui, justamente porque o cara deixou a parada à deriva aqui. E, cara, não foi só ele, né? Ó,
GitLab. Aproveitando o GitLab aqui, já vamos procurar. As ideias de procurar no GitLab é justamente isso. Eu tenho uma empresa que eu estou fazendo bug bounty, eu vou procurar se algum programador dessa empresa deixou vazar alguma coisa no GitHub, né? Então eu vou procurar aqui, empresa, só vou botar empresa, né? E aqui, em vez de eu colocar file type, eu vou colocar em URL, dois pontos, GitHub, vou colocar HTTPS, né, para ficar mais bonito, HTTPS github.com, tá? Então tudo que tiver empresa, ele vai conseguir pegar pra gente. Se fosse, sei lá, Facebook. Vamos tentar aqui para ver se acha alguma coisa. Tem um monte de repositório lá que usa alguma coisa do Facebook. Então, se o Facebook não tivesse tomando cuidado com isso e tudo mais, poderia ser alguma coisa que a gente poderia achar um bounty. Então, por exemplo, um programador do Facebook largou aquilo lá e agora a gente tem acesso àquela plataforma ali e consegue fazer o que quiser no Facebook. Tudo isso por conta de uma information disclosure. Agora a gente vai pular para a parte que é super prática, onde a gente vai pegar esse lab aqui do Portswigger e vai quebrar esses dois labs, tá? É bem tranquilo de quebrar esses dois. Convido vocês a quebrarem o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Eu acho que são 5 de information disclosure aqui, só para ficar bem gravado na cabeça de vocês. Mas antes disso, deixa eu só recapitular para vocês aqui esse hands-on que a gente fez aqui. Então a gente descobriu algumas ferramentinhas, como por exemplo o Google e o Ruiz, tá? O Ruiz ele entrega endereços de pessoas, se a pessoa tiver feito uma má configuração, tá? Se a pessoa configurou em pessoa física, por exemplo, aparece o endereço dela lá. Se a gente quiser, por exemplo, procurar o usuário e senha, a gente vem aqui no Google, coloca em texto aqui senha, em text, sei lá, login, e em URL não bota nada, bota file type, sei lá, XLSX. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, não tem nada. Então vamos botar um TXT. Bom, colocamos TXT e pegamos de novo a senha. Então, esses Google Docs aqui, a gente consegue concatenar eles para que a gente consiga vincular eles a uma empresa, por exemplo, que a gente esteja fazendo bug bounty ou um pen test. Então, essa é a ideia da gente conseguir utilizar essas ferramentas aqui. Tem outra forma da gente também fazer essa coleta dessa indexação, que é com o site do... Meu Deus do céu, tá anotado aqui. Wayback Machine. Se a gente procurar aqui o Wayback Machine, esse site do archive.org aqui, o que a gente vai ver com ele, tá? Vou dar uma ideia para vocês aqui que a gente pode fazer. Se a gente colocar aqui https://facebook.com, vou dar um browse aqui. Vamos lá em 2006, tá? Eu não sei nem se vai ter alguma coisa, mas vamos lá. 2006, eu cliquei aqui, é um snapshot da página do Facebook em 2006. O que isso daqui pode entregar pra gente? Digamos, ó, como é que era o Facebook em 2006. Digamos que teve algum problema, tá? No Facebook e acabou vazando um código ou o nome de uma pessoa ali e eles corrigiram praticamente na mesma hora. Só que o Wayback Machine rodou e o Wayback Machine foi capaz de indexar aquela página antiga ali. Então, se tivesse uma validação de usuário e senha, né? A gente poderia pegar aquilo ali e testar com aquele usuário e senha, né? Então a gente ia conseguir entrar na plataforma através de um information disclosure de alguma coisa que ficou indexada antiga, mesmo que eles tenham conseguido recuperar rápido, colocar o site no ar com mais rapidez, infelizmente aquilo ali ficou para os antepassados. Agora basta vocês ir procurarem desde 2000 e quando? Deixa eu ver isso aqui que até eu fiquei curioso agora. Vai que rolou um código PHP lá sem a extensão .php, sem querer salvar como .txt e pronto, tá aí para todo mundo acessar, quem quiser acessar. Bom, isso daqui só foi um exemplo de como é que a gente pode fazer um information disclosure retroativo, né? Coletar essas informações retroativamente, só para a gente não perder essa ideia aqui de páginas que indexam as coisas para gente. E agora a gente vai direto para o nosso lab aqui.